Olá, eu sou Viviane Cesarino e este é o Vossa Excelência à Memória. Em maio de 1991, começou a funcionar no saguão da Câmara um balcão de reclamações. O cidadão que tivesse qualquer problema com a Sabesp, como um aumento abusivo ou um erro na conta d'água, poderia vir até aqui fazer o registro. Em um mês, foram 1.000 reclamações. A ideia partiu do nosso entrevistado de hoje, que presidiu uma comissão especial de estudos sobre o assunto e conseguiu aumentar a fiscalização em cima da empresa. Valfredo Ferreira também trabalhou para aumentar os recursos destinados pelo Estado à habitação popular e pela melhoria do transporte público. Ele é advogado e foi vereador de 1989 a 92 e também de 99 a 2000. Que grande honra receber o senhor aqui no nosso estúdio, né, que é o plenário da Câmara. Muito obrigada. Eu é que agradeço, muito obrigado por estar voltando aqui depois de tantos anos, né? Sempre uma satisfação. Como é que é voltar aqui? Para mim é gratificante, porque muito tempo, como eu não sou muito de ficar indo, né, lambendo bota e visitando o que não me pertence, eu não mandei mais na Câmara depois de que eu terminei o meu mandato. Eu tive convites, muitas vezes, colegas, ex-vereadores, ou vereadores, eles me chamavam, não, Valfredo, vem aqui com nós precisamos de você, mas eu já cumpri o meu papel, então eu me recusava a participar. O senhor chegou aqui muito novinho, né? Um dos mais novos dessa bancada, que era bem jovem, do PT na época. O senhor tinha o quê? 31? 31, 32 anos por aí. E como é que foi essa vinda, essa eleição? Bom, a minha eleição, eu não tinha sonho de ser eleito, nunca pensei disso, nunca programei de ser eleito. A minha eleição aconteceu uma coisa natural. Eu vim de uma região muito carente, que é a zona leste de São Paulo, São Miguel Paulista. No bairro onde eu morava tinha muitas demandas. Também tinha uma riqueza muito grande de movimentos populares que reivindicavam, né? Tinha lideranças da igreja, como o Padre Ticão, o Dom Angélico, o nosso bispo de lá, que apoiava. E primeiro era a liderança da igreja, né? Dos grupos de jovens da igreja. Aí começou a entrar nas questões políticas. Por exemplo, nós tínhamos uma demanda muito forte da questão da falta de água e saneamento, né? Não tinha esgoto, não tinha água, na maioria dos bairros ali onde eu morava, na Vila Curuçá, em São Miguel Paulista mesmo, às vezes acontecia de faltar água quase a semana inteira. Nossa! Né? Aí nós fazíamos carreata lá para a Sabesp de São Miguel, com o povo, o Edmur, o engenheiro responsável, lembro o nome dele até hoje, Edmur, que nos recebia lá, virou até meu amigo depois, coitado, mas pouco poderia fazer porque a Sabesp não oferecia condições para ele poder atender as demandas da população naquela região. Entendia parcialmente, né, o que ele podia fazer, a gente até conseguia entender, o povo não, porque o povo faltava água, quem vai entender a falta de água na sua casa, né, na hora Quer de dizer, o tomar senhor banho. foi se tornando um líder natural ali, faltava Naturalmente. água, tinha dificuldade na saúde, o senhor estava me contando Também, também, exatamente. moradia também não Moradia, tinha. não, a moradia nós iniciamos dentro da sacristia das igrejas. Tinha grupos organizados que lutavam por moradia. O povo, a maioria daquelas senhoras que eram da igreja, participavam do movimento de moradia, elas cadastravam as famílias que não tinham casa, que pagavam aluguel, não é isso? Famílias que estavam para ser despejadas. E, inclusive, eu comecei a trabalhar como advogado, eu era estagiário nessa época, o doutor João Batista ali foi um dos advogados que coordenou isso. Nós iniciamos com assessoria a essas pessoas que eram despejadas, as ocupações de terra que tinham também, que era muito grande, para tentar regularizar essas ocupações. Aí nós conseguimos um projeto do governo do estado, que na época chamava Provítima, que conseguimos colocar quase em toda a Zona Leste, desde a Leste 1 aqui até lá no fundão, no Itaim Paulista, Guaianazes, que fazia atendimento a essas famílias para dar uma assessoria para tentar amenizar a situação, né? Do despejo por falta de pagamento, do despejo de áreas ocupadas por grileiro que conseguiam documentação falsa e às vezes conseguiam eliminar para tirar as pessoas. Nós brigávamos. O doutor João Batista hoje é advogado, ele é advogado até hoje de algumas áreas daquela época, ele mantém algumas áreas lá na Zona Leste. Com o trabalho dele, os pessoal não foram despejados até hoje, porque a documentação frágil, e ele, né, que trabalhava comigo aqui, junto na Câmara, né, não eu trabalhava comigo, eu trabalhava com eles, né. Eu estava dando uma pesquisada aqui,
das impressões, né, de quando o senhor chegou, das impressões dos outros vereadores. E eles se referiam ao senhor, às vezes, como representante do sem terra. Eles entendiam o que o senhor representava ou era tudo muito novo, o senhor teve que ir explicando assim? Eu acho porque o movimento de moradia naquela época, ser ligado à Igreja Católica, tinha uma expressão aqui dentro da cidade, né? E aí depois estourou na Zona Leste, na Zona Sul, na Uhum, Zona Norte, em todos os lugares. Tinha um líder, o Henrique Pacheco, por exemplo, foi vereador junto comigo, ele era ligado ao movimento do Sem Terra lá de Pirituba, né? uhum, Na Zona Sul, o Arcelino Tato, os uhum. Tato trabalhava com essa questão da moradia, Então falavam genericamente por genericamente, quem né? lutava pela moradia. Lutavam pela moradia, né? Entendi. Era isso. E que eu dava esse certo apoio, estava junto com essas pessoas, brigando. Quando eles reivindicavam, nós íamos lá na Secretaria de Estado da Habitação, naquela época, era lá na Peixoto Gomide. Então o pessoal acampava lá, nós íamos todo mundo para lá, eu ia junto. Eu ia antes de ser vereador e depois ia como vereador. E de fato, o senhor falava bastante sobre essa crise, né, Ah, habitacional aqui. O senhor escreveu em 1990 um artigo no Diário Popular. O senhor apontava um déficit de 1 milhão de casas em São Paulo, é. naquela época, em Isso 89, em eram 90, dados, 89, 90. isso foram dados que minha assessoria levantou e nós conseguimos publicar isso no artigo, no pedido para escrever. Vamos aproveitar essa oportunidade e passar esses Vamos dados, falar a falar a realidade. realidade, né? Então, naquela época lá, eu me lembro que o nosso pessoal trabalhava na assessoria, levantou que havia esse déficit na cidade de São Paulo, só Na na cidade de São Paulo, capital. só na capital. E aí o senhor começou a trabalhar aqui, cobrando, né, do governo esse recolhimento do ICMS de 1% para projetos de habitação, né. Como é que foi essa o senhor fez um projeto aqui, mas ele chegou a ser vetado depois pela prefeita Erundina e vocês derrubaram o veto. O senhor lembra como é que foi isso? Bom, eu me lembro muito bem que a iniciativa foi porque eu tinha a demanda, o contato com as lideranças dos movimentos de moradia, né? Aí nós percebemos o seguinte, que na questão do ICMS, a prefeitura tem o ICMS é um imposto estadual, é do estado. Porém, a prefeitura tem uma participação que eu não me recordo quanto por cento Uhum. que é. Então, dentro dessa porcentagem que tocava a prefeitura da capital, eu fiz um projeto de lei destinando 1% especificamente para moradia, porque ele entrava no bolo do orçamento da prefeitura, né, o total que vinha para a prefeitura, E né? que daí o senhor garantia ali Aí o eu garanti investimento. amarrar ali 1%, né? Eu queria mais na época, eu queria 10, mas não foi Uhum. possível 1%, né? Fizemos um projeto e acabamos apoiando esse projeto aqui, os colegas aprovaram. E eu não me lembro se a Erundina chegou realmente a vetar, E vetou. depois vocês derrubaram o veto aqui. Derrubamos o veto, então foi uma Quer dizer que vitória foi da uma Câmara vitória, Municipal, não viu? foi minha, foi da Câmara Foi de todo Municipal, né? todo mundo Todo aqui que mundo, é. trabalhou, mas É. o senhor levava isso muito como meta Sim, ali com do mandato do certeza, era o senhor, mandato, eu né? estava trabalhando isso e tinha trabalhado para aprovar o projeto, discutimos com as lideranças, não é isso? Com todas as lideranças dos movimentos sociais, discutimos com os vereadores e conseguimos aprovar. Nessa aprovação, depois se vetou, a gente tinha que derrubar o veto, né? Isso para dar uma satisfação melhor para a população, né? Não, e derrubar um veto é um fato e tanto, É né? Por verdade. exemplo, faz muito tempo que não se derruba um veto aqui na Câmara hoje. Uhum. E naquela época vocês E conseguiram. veja só, eu era um vereador de situação, não era nem de oposição, né? E conseguimos derrubar, né? Entendeu? Né? Se não me engano, alegaram naquela época uma questão de já estava previsto esse orçamento, alguma coisa Não, assim, o mas líder vocês naquela época era, eu não sei se vocês entrevistaram ele, o Chico Itaque. a gente entrevistou ele Pois é, aqui. ele era o líder, ele dizia que meu projeto era inconstitucional, não sei por quê. Ele alegava Ah. isso. Por isso o veto. Ele alegava que o Mas o projeto era fato é que no fim deu inconstitucional. certo, No né, fim deu certo. A acabaram Erundina reconheceu porque a origem da Erundina também é semelhante a isso. A Erundina é uma pessoa, a liderança dos movimentos sociais, de onde ela surgiu, né? E ela virou prefeita Uhum. com apoio desses movimentos. Bom, essa questão então da moradia foi uma das lutas principais do senhor aqui, e aí essa questão da água, o senhor pegou ali e falou: "Não, essa causa é minha". O que eu falei na abertura de ter aberto aqui o balcão de reclamações foi por meio da comissão que o senhor passou a presidir, né, Ah, que tá. passou a investigar erros que eram muito comuns nas contas de água das pessoas. Então, por exemplo, até de vereadores. Os jornais da época, por exemplo, tinha uma casa fechada, e aí, quando olhava a conta, o consumo era super alto de água.
tinha muita reclamação. E aí, nessa comissão especial de estudos, a Sabesp reconheceu que mais de 200 mil leituras eram feitas no chute. Como que foi isso? Porque é o seguinte, a Sabesp, eu não sei se naquela época ela já terceirizava o serviço de leitura, né? Já perdia a qualidade, né? E aí o que acontecia? Você tinha muitas reclamações de pessoas humildes que ganhavam salário mínimo e pagava aí, vinha 20%, 30% do valor do salário só de conta de água. De conta De d'água. conta d'água. E ninguém suportava. A classe média não suportava. Imagina os pobres, não é isso? Não tinha condição. Aí, como eu tinha essa ligação com os movimentos, não só eu, vários vereadores aqui, aí eu comecei a cutucar essa questão. Vamos brigar por essa questão. Aí eu comecei esse movimento lá em São Miguel. Nós íamos na Sabesp, na regional lá Daquele que ficou amigo. Do Edmur. O Edmur era aberto para conversar, recebia as comissões lá, não é isso? Que era o engenheiro superintendente da Sabesp em São Miguel na época, né? E aí nós começamos essa discussão com ele, foi onde se evoluiu para essas questões que você está falando aí, sabe? De fazer eu acho que fizemos uma CPI, não é isso? Ou não? Era uma comissão? Comissão especial. Comissão especial, é verdade. Para investigar as contas, porquê do aumento abusivo. Foi isso. E aí conseguiram trazer pessoal da empresa? Eu acredito, eu não me recordo que tem tantos anos, mas nós fizemos um movimento aí que deu manchete de jornal. Deram dor de cabeça para eles, isso que é importante, eles se mexeram, né? O importante é que se mexeram e tentaram achar uma solução para melhorar a vida da população, né? E resultou numa lei também, né? Aquela lei que eu falei do ICMS, ela é de 91, só para recordar aqui. Então, regulamentou o destino de verbas repassadas ao município em decorrência da majoração da alíquota do ICMS. Esse da Sabesp, de 92, autoriza o executivo a celebrar contrato de concessão com a Sabesp. Outra lei do senhor, então, resultante do trabalho aqui. Esse do ICMS, eu me recordo muito bem que nós pegamos aquele percentual que tocava para a prefeitura, que a lei já permitia, tá? E conseguimos amarrar 1% para a questão da moradia. Agora, o da Sabesp, eu não me recordo em que aspecto nós conseguimos fazer esse convênio. Acho que para aumentar a fiscalização. Fiscalização, deve ter sido isso, a prefeitura com a Sabesp. Deve ser nesse sentido. Mas me desculpa, mas eu não tenho tem problema, claro. Esse é um programa de memórias. Um vai ajudando o outro aqui, fica tranquilo. Vou chamar então um rápido intervalo e na volta a gente vai falar da questão do transporte público, que o senhor também trabalhou bastante, por gratuidade, das gestantes e um pouquinho da lei orgânica. Vamos lá? Vamos. Daqui a pouquinho então a gente volta com mais Vossa Excelência Memória, não sai daí. Até já! Para assistir a outras edições do programa Vossa Excelência a Memória, aponte seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela e acesse nossa playlist do YouTube. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. De volta com Vossa Excelência Memória, e a gente continua a entrevista com o ex-vereador Valfredo Ferreira, que foi vereador de 89 a 92, um dos mais novinhos da bancada do PT da época. Uma bancada aguerrida e já com muita experiência. O senhor chegou, né, novinho de idade, mas com experiência aí no movimento, né, de luta pela moradia. Falando em luta pela moradia, existia uma briga muito grande do senhor pela tarifa social, a tarifa mínima. O que significava isso na época? Bom, na época, a tarifa de água, como de energia, ela era genérica, independente da condição das famílias, de renda, de bairro, de consumo. E aí surgiu, eu não me lembro quem foi que fez esses estudos, nem lembro, nem sei se eu contribuí com isso, não posso ser sincero. Eu acho que sim, hein? Nem sei se eu contribuí. Porém, conseguimos estabelecer, não sei se foi nós ou se foi o governo do Estado, foi o governo do Estado porque era estadual, o limite de 10 metros cúbicos de consumo de água residencial. A tarifa era diferenciada, era uma tarifa social que eles diziam, né, para beneficiar essas pessoas de baixa renda, até 10 metros cúbicos.
Mas foi pressão de vocês aqui? Não, com certeza, nós brigávamos na Sabesp, isso aí nós fomos lá e brigamos, eu não vou dizer que eu fiz a lei, porque isso aí não é verdade. Eu brigava com a população, junto com os movimentos sociais, junto com os padres, o Padre Ticão, com o nosso bispo Dom Angélico e tantas outras lideranças dos movimentos. Até o movimento sindical nos auxiliava, o Sindicato dos Químicos, naquela época, quando tinha manifestação, trazia o carro de som para a gente poder fazer as manifestações nos órgãos, em frente aos órgãos, no caso a Sabesp, entendeu? Tá? Era o que nós fazíamos na época. Tinha também a questão da luta no transporte público, né? Essa mesma questão da tarifa, o senhor chegou aqui já fazendo algumas propostas para as pessoas poderem pagar menos nos ônibus, no transporte público. Com certeza, a tarifa de ônibus naquela época, não é hoje uma tarifa social como hoje. Ela, apesar da situação do país ser não tinha gratuidade, o senhor diz, né? E aí nós buscamos e lutamos pela... Eu me lembro uma luta que nós fizemos pelo pessoal do meu gabinete, foi a questão das grávidas, não é isso? Ah, sim, entendeu? sim. Das gestantes. Das gestantes. Por quê? Um problema operacional, que era a questão da catraca. Como com a mulher grávida, barrigão passa na catraca. Então foi aí que nós começamos essa luta e tal, e conseguimos. Eu não sei se foi o passe livre para grávida, foi alguma coisa nós conseguimos nessa luta, entendeu? Era o passe gestante que o senhor gestante, propunha, né? Que a partir do 5º mês de gestação, ela não precisasse ali encarar, né? Além de não pagar, não precisasse passar ali pela catraca. Hoje eu não sei se acho que nós contribuímos para o futuro naquela época, porque hoje nenhum especial passa mais pela catraca. Todos mostram lá o seu bilhetinho que tem e desce pela porta da frente de entrada, né? Então, naquela época, não pensamos, nós lutávamos assim, sem saber o que ia dar, mas acabou acontecendo isso, que foi muito importante. Mas acho que foi a força do senhor mesmo, né? Porque na minha pesquisa aqui, não foi aprovado do jeito que o senhor montou, mas teve um avanço que elas não precisariam mais encolher as barrigas ali para passar na catraca e conquistaram o direito de entrar e sair pela porta da frente. Com certeza. Então valeu a luta do senhor aqui, essa foi a consequência, não vou dizer né? que foi minha luta, não. A luta foi do povo e eu simplesmente, da bancada, dos movimentos sociais, e eu simplesmente formalizava isso do ponto de vista legal de virar lei isso aí, tá? E também quando o senhor chegou aqui, né, falando só para complementar essa parte de transporte coletivo, né? O senhor propunha essa tarifa social que reduziria em 25% o valor de algumas horas do dia no transporte. Foi uma luta do senhor aqui no começo também. Aí o senhor falou assim para o Jornal do Brás, em 89, logo que o senhor chegou numa entrevista. A nossa cidade deve retribuir à população de forma indireta aquilo que colhe dos seus cidadãos. Quer dizer, o senhor tinha muito essa noção de, poxa, a gente já paga tanto, né? Por que a gente não... Não sobra nenhum benefício para aquele pobre coitado que levanta cedo, que mora longe, entendeu? Que tem que pegar... O transporte era muito precário, né? Imagina, 30 anos atrás, o transporte era muito, muito precário. Não tinha a quantidade de linha de ônibus que tem hoje, não tinha essa integração ônibus, metrô e trem que tem hoje, que facilita muito a vida das pessoas. Naquela época não existia. De integração, se no máximo eu me lembro, era do metrô com ônibus. Nem lembro, parece que até o trem não existia ainda, tá? Quando o senhor subia aqui na tribuna para conversar, né, para discursar, falar para os outros vereadores, o senhor falava muito dessa questão de se colocar no lugar do trabalhador, né? Então o senhor falava, o trabalhador mais carente não tem onde morar, pelo alto custo dos aluguéis, é penalizado com a conta de água, enfrenta a questão desse alto custo do transporte, quer dizer, o senhor puxava muito para a realidade ali, que o senhor estava acostumado, né? Com certeza, porque a minha família vem daí, meu pai era operário, trabalhava na Philco, rádio e televisão, tinha as contas a pagar, nós crescemos, ele bancava a casa até que os seus filhos começassem a trabalhar para ajudar nas despesas. Então, eu sentia na pele, eu conversava muito com as pessoas, né? Ter sensibilidade de sentir, perceber o que as pessoas sentiam, né? E a minha região, como eu digo que eu morar, a minha não, a nossa região da Zona Leste era uma região que tinha esse histórico de carências, entendeu? Das coisas básicas. Então, aí surgia a luta até por a questão da necessidade que as pessoas sentiam, né? Era mais fácil fazer a luta. E foi nisso também que o senhor pensou na hora de trabalhar para fazer a lei orgânica, né, a nossa Constituição Municipal, que foi um trabalho muito árduo aqui, né, dessa legislatura de vocês?
Sim, só que a lei orgânica, aí é que está a questão, aí é os interesses da cidade, né. A questão, localizada, a gente trabalhava, mas o pessoal queria, a maioria dos vereadores queria uma lei, assim, uma lei acima dos interesses particulares, né, que abrangesse os interesses coletivo total da cidade. Quando falava de transporte, quando falava de saneamento, não é isso? Eles não sentiam isso que eu sentia lá na ponta, não é isso? Que era exatamente a falta de água, entendeu? A tarifa social para que as famílias de baixa renda pudessem ter condição de pagarem, você entendeu? Então, essas questões aí, eu sentia muito isso na pele, por isso eu vim aqui com mais veemência defendendo, não é isso? Mas o senhor trabalhou bastante no capítulo da moradia, né, com Ah, eu trabalhava. contribuições. Não, isso é uma coisa que não só eu, a bancada do PT era muito aguerrida nesse sentido. Quando pegava os temas sociais, entendeu? Nós trabalhávamos junto, estava o Adriano aí, todos os vereadores, tinha o Ah, ele veio pessoal. dar entrevista, gente, com plateia aqui, viu? É, com os É, velhos amigos não, aqui. não, eu digo, cito ele, mas eu cito todo mundo. O Arcelino Tato foi forjado na luta lá e está aqui até hoje, não é isso? Bom, mas vocês conseguiram colocar, né, como lei e na Constituição a questão dos espaços, né, conceder o uso de creches e escolas nas horas livres, fim de semana, feriado, para a população usar. Sim, essa questão aí, porque na periferia, até hoje, o pessoal tem carência de espaço para se usar. Quando o padre é um padre popular envolvido com ele cede a igreja, abre a porta da igreja para o povo poder ocupar ela nos finais de semana, nos feriados, né? E a gente percebeu que as escolas e as creches viram um, um deserto final de semana nos feriados. Aí eu teve essa iniciativa de fazer esse projeto de lei que a população pudesse usar esse espaço ocioso quando ele não estava sendo usado pelo poder público. Nós fizemos isso, né? Um projeto de lei que foi aprovado e na prática eu não sei como Virou que uma lei de virou uma lei. 92. Eu não sei até hoje como que se o povo realmente continuou usando, mas foi uma ideia porque devido à necessidade que o povo tinha também de a falta de espaço. A gente falou bastante do trabalho do senhor, né, em relação à moradia, transporte, enfim, as garantias que o senhor conseguiu aqui, mas eu queria saber um pouquinho da percepção em relação à política mesmo do senhor aqui. O senhor que veio desse movimento de igreja, de base, de chão de fábrica, né, que é o termo que a gente costuma usar para quem, né, veio dessa condição para o PT naquela época. Qual foi a visão que o senhor teve de fazer política aqui em São Paulo? Olha, foi gratificante para mim, que eu não tinha experiência, o menino que veio lá do interior, tocava boiada e de repente vira vereador da primeira vez que é candidato, vira vereador Da da maior cidade do maior cidade país. do país. Então isso foi realmente gratificante, né. Por outro lado, teve as decepções, né, Teve? dos limites de não poder fazer aquilo que a gente gostaria. Esse é, para mim, uma grande decepção até hoje, até porque eu não quis mais ser candidato, porque você é muito limitado. As pessoas pensam que eleger um vereador vai conseguir resolver todos os problemas e chega aqui, não dá para resolve muito pouca coisa que você consegue encaminhar. Resolver só com a ajuda de Deus para poder conseguir resolver alguma coisa. Mas foi gratificante, foi um passo importante na minha vida, eu, né, com a pouca idade que eu tinha, pouca É um menino. experiência, né, mas não só eu, com outros colegas meus que eram vereadores também, nós lutamos, demos a nossa contribuição, tá? Porém, não consegui, eu pelo menos sinto um pouco frustrado, eu não consegui fazer tudo que eu gostaria. Esse é o grande problema, entendeu? O senhor chegou a ser cobrado pela população Ah, disso? com certeza, o pessoal cobrava muito, principalmente aqueles maldosos, né? Cobrava, o vereador tá fazendo o quê lá? Não é isso? Eu ainda bem que eu nunca usei assim o mau uso O cargo. do cargo, mas o pessoal cobrava. Olha, vereador, como é esse negócio aí da Sabesp, vai baixar a conta ou não vai, né? E Uhum. a tarifa do ônibus? Falo, não depende de mim só, eu dou a iniciativa, mas depende do coletivo, dos vereadores, né? Depende da Da prefeitura também, prefeitura depende do também, governo ter do estado. orçamento para isso, e aí quando fala em orçamento, você mexe numa coisa, né, no ninho de serpente, porque todo mundo quer, né, puxar para o seu Uhum. lado, é uma questão muito delicada, tá? Então, na cabeça do senhor foi conciliar isso, né? Fazer o que deu e também o que não deu ali tentar
trabalhar Não, com essa não, insatisfeito por decepção. não ter feito. Eu fico ainda, porque sempre me Até cobrando. hoje o senhor pensa nisso? Penso, poderia ter sido melhor, poderia ter outras fórmulas, você entendeu? Não me conformo que tenha sido tranquilo, que foi bom, não, eu queria mais, entendeu? Como a população também quer mais, por isso que eles cobram, né? Eles têm Uhum. carência lá do transporte, o transporte melhorou, mas tem lugar, esses dias, por exemplo, eu estava pegando ônibus, tem lugar aí que o ônibus leva 40 minutos, 1 hora para passar, em horário de 5 horas da tarde, lá no meu bairro mesmo. Acontece isso hoje, ainda acontece, porque tem integração, tem várias alternativas de linha, e o pessoal pensa naqueles grandes corredores. Mas aí uma linha específica de uma vila tal, de um bairro tal, ele só coloca aquele ônibus e ali às vezes leva horas, horas não, 1 hora, até 1 hora demora. Bom, a gente Eu cito, por exemplo, Vila Curuçá. Eu peguei esse ônibus outro dia, num horário, eu fiquei das 5 quase até 6 horas. Depois eu vim, era uma tipo 7 horas. Foi passar 8 e pouco da noite, dia de semana, hein? Por quê? Porque na praça ali de São Miguel Paulista tem os corredores da Avenida Marechal Tito, que vai para o Itaim, que vai para o Goianás. uhum. Então muita gente é beneficiada por aquilo. Mas quem mora lá naquele trechinho lá não consegue ser atendido, porque aí tem que andar 1 quilômetro, 2 quilômetros a pé, não tem jeito, né? Na caminhada. Bom, a gente está chegando no finzinho do programa, eu agradeço demais o senhor ter vindo, o senhor ter voltado até aqui. O senhor me lembrou um outro entrevistado nosso, Devanir Ribeiro, também do PT, que ele falou, o senhor me lembrou muito quando o senhor falou, é o povo que luta, né? É para o povo, né? Ele falou muito isso. E eu acho que valeu a pena, ó, no fim das contas todas aí. Tá bom, muito obrigado. E grande Devani, um companheiro nosso de bancária que lutava também. Ele veio do movimento sindical, era amigo pessoal do Lula quando ele chegou. Quando nós chegamos Sim, aqui, né, temos uma grande amizade. E a gente está aí, né, na luta, continua lutando, né? Eu que não continuo, acaba, não né? acaba, é permanente. É permanente. E Muito muito obrigado obrigada. também Eu pela que essa agradeço. iniciativa, tá? De trazer aqui. No começo até eu estava, o que é que eu vou fazer lá? Eu não sou mais candidato, mas os companheiros ali me convenceram. E eu estou vendo que valeu a pena, tá Valeu a bom? pena, claro É que isso, sim. tá bom? Todo o trabalho e as lembranças que o senhor contou pra gente. Muito Ah, obrigada, viu? obrigado, eu que agradeço. Fico muito grato. E para você que assistiu a gente até agora, também muito obrigada e até a semana que vem. Tchau.